Vamos hoje continuar aqui com uma mitzvah que é importante para trabalhar uma área que a gente está precisando muito agora, que é a nossa emuná. A gente confiar plenamente em Hashem e saber que, no final das contas, é Ele que vai resolver todos os nossos problemas quando a gente corrigir o que a gente precisa corrigir. Bezrat Hashem. Então, estamos na mitzvah Pei Dalet, a mitzvah 84, que é mitzvah Shmita Karkaot, que é o descanso da terra. Vamos entender o que é essa mitzvah e o que ela está conectada com a emuná. Então, assim fala o Sefer Ahinur, Leafkir kol ma shetotzi haaretz bashana ashviit. A gente tem uma mitzvah da Torá de fazer hefker. O que é hefker? É a gente abandonar, a gente deixar sem dono toda a nossa produção no sétimo ano. Então, vamos lembrar essa mitzvah, talvez hoje em dia, que poucas pessoas trabalham tanto na área da agricultura, a grande maioria das pessoas foram para as cidades e acabam tendo outros tipos de trabalho, mas vamos tentar lembrar há 3.300 anos, quando o povo judeu acabou de entrar na terra de Israel e vão começar a cumprir a mitzvah de Shemitah. Então, imagina no primeiro ano, o que acontece? Vem Moshe Rabbeinu na primeiro ano de Shemitah, fala, olha, esse ano vocês podem fazer hefker, toda a produção de vocês vão abrir o campo de vocês para qualquer um entrar para pegar. Não é uma mitzvah fácil da gente cumprir, mas a gente vai tendo cada vez mais certeza que o Criador do mundo, Baruch Hashem, é Ele que está por trás de tudo e não é o nosso esforço, não é a nossa sabedoria. Shei nikred mipnei amaseh hazeh, shenitchayavnu ba shnat hashmitah. Então, literalmente, seria o ano da liberação, porque justamente por esse ato que a gente tem que liberar os nossos campos, literalmente tem que deixar as portas escancaradas, a gente abria todas as cercas para qualquer pessoa que quiser, pode entrar no nosso campo e pode comer aqueles frutos que você cuidou com tanto carinho, com tanta dedicação, agora tem que abrir. Veisque beperoiceia colarotzeliscot. Pode pegar as frutas, qualquer um que quiser pegar as frutas, shenemar, como está escrito, ve ashviit tishmetena venetashta. Então, no sétimo ano, você vai liberar e você vai abandonar o campo. Ve'achlu evionei amecha, e vão entrar os pobres do teu campo para comer da tua produção. Vaitram tohal hayat asadeh, e o que sobrar, até os animais, quer dizer, você não pode impedir nem os animais de entrarem no teu campo e de comerem os teus frutos. Quenta-se lecarmecha o lezeiter. Então, isso vale para os teus campos de trigo, vale para os teus vinhedos, vale para as tuas oliveiras. Você tem que abrir os campos, fazer hefker, tem que liberar tudo para qualquer um que quiser entrar, pode entrar e comer. Velashon mechilta, e assim também fala para a gente o Midrash, Verhaló kerem yazait bichlalayá. Peraí, quando falou que tem que liberar a produção, toda a tua produção do campo, eu já não sabia que tem que liberar o vinhedo e o olival também, eles estão dentro aqui da produção agrícola, que já foi falado que a produção agrícola tem que abrir as portas. Clomar, Xerosha Pasuk chamar, Tishmetei no Venetastá, quer dizer, quando fala de abandonar e de liberar todos os teus campos, já está incluído tudo que vai brotar da área, tudo que vai crescer da terra, já estava incluído no começo do versículo, bem perotilan ou perotadamá, tanto os frutos que vêm da árvore ou os frutos da terra, quer dizer, as coisas que crescem nas árvores ou diretamente da terra, velama piret akatuv shnei eile. Então, por que veio o versículo e escreveu, em especial, o vinhedo e as oliveiras? Leakish lekerem shear mineilan, lelamet shekmo sheyesh bakerem ase velot ase, שהרי בפירוש נכתב עליו ותנבי נזירך לא תפצור. Então tem
uma mitzvah positiva de você abrir os seus campos e ter uma mitzvah negativa de você não fazer a colheita, e aqui a intenção é a colheita para ganhar dinheiro. Você pode colher para comer, a gente vai ver isso lá para frente, mas a gente não pode fazer a colheita para que tenha um ganho financeiro, como a gente faz todos os anos. A pessoa que planta, ele planta para isso, para poder vender no mercado. Nesse ano, a gente não pode. Você pode comer dentro da tua casa, mas não pode ter lucro aqui com a tua produção. כמו כן, כל שאר האילן יש בהם עשה ולא תעשה. Isso vai se aplicar para qualquer outra árvore do campo. Então, na verdade, essas duas árvores foram trazidas simplesmente como um modelo. Foi só para a gente entender o conceito da mitzvah, mas ela se aplica para todos os tipos de árvore. Então, imagina o desespero para quem vive do campo. Vou viver, vou comer o quê? Vou fazer o quê esse ano inteiro? Da onde vai vir o meu sustento? Então, a própria Torá fala, não se preocupa, se você confiar em Hashem, no sexto ano vai ter uma produção tripla. Isso, na verdade, provavelmente o Sefer HaHinur também vai falar lá para frente, porque essa mitzvah, ela é repetida lá na Parashá Behar, porque está escrito que na Parashá, no Har Sinai, foi entregue a mitzvah de Shemitah, e todos os seus detalhes, quer dizer, a mitzvah de Shemitah, ela representa, de certa maneira, todas as mitzvot da Torá. Porque um dos pontos que os nossos sábios explicam, que da mesma maneira que todas as mitzvot, elas ajudam a gente a se conectar com Hashem, a desenvolver a nossa emuná, a nossa certeza que tudo vem dele, essa é a mitzvah que vai ajudar a gente a ter emuná e confiar em Hashem. Há pouquíssimo tempo, a gente acabou de passar aqui por um ano de Shemitah, e veio na escola que eu dou aula, veio um agricultor de Eretz Israel, ele está viajando no mundo inteiro para contar os milagres que ele viu com os próprios olhos. Não é que alguém contou para ele, falou, eu sou agricultor desde criancinha, meus pais eram agricultores, eu sou agricultor, eu vejo milagres todos os anos de Shemitah. Ele falou, eu tenho no computador uma planilha com todos os dados da produção de cada ano. No sexto ano, conforme a Torá já prometeu, veio uma produção muito maior que dá para o sexto ano, que dá para o sétimo ano, até para o oitavo ano, até que a gente vai voltar a produção ao normal. Hashem, ele faz o milagre. Ele falou, eu vejo com meus próprios olhos. Ele falou, eu tenho orgulho de poder estar tendo essa lição de emuná na prática. A cada 7 anos, um presente de Hashem. A gente vê que o mundo espiritual, ele funciona. A gente está tão acostumado a estar preso aqui nas leis do mundo material que a gente esquece que, na verdade, existe um mundo espiritual com leis tão rígidas quanto as leis do mundo material. Por isso que essa mitzvah ajuda muito na mitzvah de emuná, que é o que a gente mais precisa agora. O que a gente precisa não é ficar o dia inteiro vendo notícia de tragédia e ficar, Deus nos livre, vendo coisas negativas. Ao contrário, a gente precisa de tefilá, a gente precisa de teilim, a gente precisa de emuná, a gente precisa de ardut, a união de todo o Am Israel, e é isso que vai, Bezrat Hashem, trazer as boas notícias que a gente precisa. Então, aqui a gente precisa ter essa emuná, confiar em Hashem, que mesmo que você vai fazer efker do teu campo, você vai abrir teu campo para quem quiser vir comer. Então, imagina, a pessoa vai se trabalhando no autocontrole, ele, há 6 anos, ele está investindo nessa terra, ele planta, ele colhe, ele irriga o campo dele, é que nem um filho para o agricultor. E, de repente, ele abre, ele escancara as portas do campo, ele vê estranhos entrando no campo dele, pegando as frutas queridas dele, e ele vai se trabalhando, ele vai ganhando com isso autocontrole e, principalmente, emuná, que tudo vem de Hashem. Eila o adin lekol shear perot eilan. Então, não só o vinhedo e os olivais, mas também todos os tipos de árvores frutíferas. Eila sheizkir echad mehem, ve'u melamed lekulam. Então, a Torá simplesmente trouxe como um exemplo 2 tipos,
e isso vai ser aplicado, obviamente, para todos os tipos de frutas, Shezeh mina midot she'atorah nidreshet bahem, porque é uma das formas de estudar a Torá. Muitas vezes a Torá ela traz um exemplo, mas isso se aplica para muitas outras situações e não só aquele exemplo específico que a Torá trouxe. Óbvio que tudo isso a gente tem grandes sábios de Torá e tem transmissão oral da Torá para a gente saber quando é específico e quando não é específico. Não que a gente pode sair agora abrindo a Torá e deduzindo o que a gente quiser na Torá. Aqui é específico, aqui não é. Ó, está escrito, a gente vai ver lá para frente daqui a pouquinho, a proibição de misturar a carne com leite, está escrito gdi. Gdi é o cordeiro ou o cabrito. Então, é só a carne do cabrito que está proibido. Não, não é assim que funciona. Existem regras, existem leis, existe uma transmissão oral de Moshe Rabbeinu lá no Monte Sinai, quando ele recebeu. Então, aqui não é só essas duas árvores. Podia pensar, Shemitah, a Torá escreveu só essas duas árvores, só o vinhedo e as suas azeitonas. Não, isso é um exemplo, mas se aplica para todas as outras árvores frutíferas. O mitzvah azul, she'il leafkir kol peroteia, e essa mitzvah de fazer hefker, da gente abrir mão, da gente abandonar todas as nossas frutas, via mitzvah acheret shetzivan akel lishbot ba, e descansar o campo, quer dizer, a gente não pode colher, a gente não pode cuidar do campo, não pode fazer o arado, preparar o campo para o próximo ano. Tudo isso é proibido pela Torá, como também está escrito na Parashá Kitissá, Becharishu Bekatzir Tishbot. Deixa o arado e a colheita parados. A gente não vai, nesse ano, arar o campo, não vamos colher o campo. Isso também é só um exemplo de alguns cuidados com a terra, mas vários outros cuidados com a terra, eles são proibidos. A gente tem que descansar o nosso campo. E tudo isso está conectado aqui. Então, a gente tem que saber o seguinte, que Bezrat Hashem, o que a pessoa faz nesse ano? O agricultor, que ele não pode plantar, ele não pode colher, ele não pode arar. O que ele faz esse ano? É um outro presente de Hashem, vai estudar Torá. Deus quer que um ano da tua vida você se dedique para o lado espiritual. 6 anos você se dedica para o lado material e um ano você pode se dedicar para o espiritual. E é um paralelo que a gente tem os 6 dias da semana e o 7º dia, que é o Shabat. O Shabat é o dia espiritual. A gente não vai se ocupar com o trabalho, a gente não vai se ocupar com as coisas elétricas, eletrônicas, com todas as coisas que transformam o mundo, todas as atividades construtivas, a gente vai deixar de lado, porque 6 dias você vai trabalhar e no 7º dia a gente vai dar um descanso. Então, tem, obviamente, paralelos muito grandes da mitzvah de Shemitah com a mitzvah de Shabbat, por isso que a próxima mitzvah que a gente vai ver está relacionada com o Shabbat, não é nenhuma coincidência, as duas mitzvot estão conectadas certamente. Então, também o mundo, os nossos sábios falam isso já, conhecimentos mais místicos, que o mundo também vai existir por 6.000 anos e depois a gente vai ter 1.000 anos de descanso até a reconstrução do Olam Abá. O mundo vai ficar 1.000 anos num estado que é como se está desconstruído e depois vai voltar à construção do Olam Abá, e aí sim todas as pessoas que tiverem o mérito, eles vão viver para sempre no Olam Abá. Então, 6.000, paralelo os 6 dias da criação, paralelo os 6 anos de trabalho no campo e os 1.000 anos de descanso, paralelo ao Shabat, paralelo ao ano de Shemitah. A gente vê que está tudo conectado na Torá, Baruch Hashem. Então, vamos seguir aqui. Ele fala o seguinte, Shorshei a mitzvah, vamos ver as raízes aqui dessa mitzvah, Likboa belibeinu, o letzayer tziur hazak, a gente deve fixar, através dessa mitzvah, eu vou fixar no meu coração e eu vou deixar uma impressão muito forte, bemachshevoteino, no meu pensamento, inyan hidush olam, sobre a recriação do mundo, sobre a criação, na verdade, né, do mundo, que sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz,
Em 6 dias, Deus ele criou o mundo, o Bayom Hashvi'i Shovas, e no 7º dia, Hashem ele descansou, Shelo Barad Davar, Irtiv Menucha Alatzmo. Então, Deus não criou nada no 7º dia, entre aspas, ele impôs a si mesmo um dia de descanso. Deus não descansou. Quando a gente fala que Deus descansou no 7º dia, ele não se deitou na rede porque ele estava cansado. Está escrito que toda a criação do universo foi tão difícil para Hashem quanto pronunciar a letra Rei, que é uma letra que praticamente a gente não pronuncia ela não tem nem força na pronúncia, seria como um H em português, que praticamente ele não tem som sozinho. Essa foi a dificuldade de Hashem criar todo o universo. Esse descanso não quer dizer que Hashem estava cansado e que fisicamente ele descansou, e sim que no 7º dia ele se impôs um descanso, quer dizer, ele parou de criar no 7º dia. O Leman Hasir Velakor, o Lecharesh Mirayoneino Dvar Akadmut, e a gente deve arrancar do coração e a gente deve tirar completamente do pensamento uma ideia estúpida que, infelizmente, muitos, entre aspas, cientistas, eles defendem esse conceito de que o mundo sempre existiu, não tem criação do mundo. Por quê? Porque o mundo sempre existiu, nunca ele foi criado, ele sempre foi e ele sempre vai ser. A verdade é que, olha que incrível, isso foi uma das histórias assim que me marcaram muito. O Einstein, quando ele estava desenvolvendo a teoria da relatividade, quer dizer, foi um dos maiores gênios da história, e ele tentou, quer dizer, até a época do Einstein, se considerava que o mundo sempre existiu. Então, o mundo ele existe e ele sempre existiu, e quer dizer, isso tira de cena a ideia do criador do mundo. E, infelizmente, muitos pseudocientistas defendem essa ideia, porque assim a gente não precisa ter um Deus e não precisa ter regras, não precisa ter valores morais, vive do jeito que você quer. Por isso, essa pseudociência, que não tem prova nenhuma do que está falando, então, na verdade, é uma forma de você tirar qualquer tipo de peso na consciência quando você faz coisas erradas, já que você quer tirar o conceito de valores, o conceito de certo e errado. Então, o próprio Einstein, ele acreditava que o mundo sempre existiu, ele não teve um começo. Então, quando ele fez a teoria da relatividade, então ele começou a chegar na conclusão que o mundo teve um começo, através de fórmulas matemáticas. Ele começou a chegar à conclusão que o mundo ele tem que ter tido um começo. Só que o que ele fez? Ele inseriu uma constante para fazer com que o mundo ele sempre tenha existido. Então, ele interferiu matematicamente na fórmula que ele tinha descoberto para forçar que o mundo ele tivesse de acordo com o que se acreditava na época. E, alguns anos depois, o Hubble, aquele mesmo que acabou recebendo depois homenagens, né, que tem o telescópio Hubble, em homenagem a um grande pesquisador, ele provou que o Einstein estava errado 2 vezes, ele provou. Primeiro, ele provou matematicamente, então ele descobriu que aquela constante que o Einstein ele inseriu a força na sua própria fórmula matemática era um equívoco, aquilo não existia, e depois ele descobriu, através de observação das estrelas, que as estrelas estavam se afastando umas das outras, elas não estavam paradas, significa que tudo começou a partir de um princípio. Então, as primeiras palavras da Torá, Bereshit, bara Elohim, estavam comprovadas pelo próprio Hubble e pela teoria do Einstein, que ele tentou dar uma forçada, e ele mesmo depois assumiu que é o maior erro da carreira dele. Ele tem inserido aquela fórmula, aquela constante matemática para tentar fazer com que o mundo ele sempre existiu. Então, isso tentaria tirar a ideia de um criador do mundo. Ele mesmo ele assumiu que foi uma ideia estúpida, mas tem gente que ainda continua com essa estupidez. A própria ciência já derrubou isso. Hoje em dia, todas as teorias novas
elas já partem do princípio que tudo teve um princípio, e aí veio toda a teoria do Big Bang, tudo começou a partir de uma explosão inicial, teve um início, quer dizer, as primeiras palavras da Torá estão comprovadas cientificamente, Bereshit bara Elohim, no princípio, Deus ele criou, teve um princípio, Asher Yamino Akofrim Batorá. Então, infelizmente, os Kofrim, os negadores de Deus, negadores da Torá, se a gente vai ver, até mesmo através da ciência, a Torá e a ciência estão andando juntas. Então, a pessoa ela precisa fazer como Einstein fez, inserir constantes onde elas não existem para continuar acreditando na estupidez deles. O boi ehersu, kol pinoteia, vai fretsu homoiseia, Vachová aleino leotzi kol zmaneino yom yom beshana shana al davar zeh. Então, a gente vai tem que destruir todas essas ideias erradas e a gente tem que estar com essa ideia todos os dias da nossa vida. Limnot sheshanim velishbot bashvi. A gente vai contando, a gente vai cumprindo a mitzvah de Shemitah, não só no ano de Shemitah, toda a contagem dos anos que a gente vai fazendo, a gente já está participando da mitzvah de Shemitah, estamos no primeiro ano, no segundo ano, a verdade que todos os anos até o ano de Shemitah, isso tem interferências, isso tem implicações na separação de Trumot e Masrot, as partes da produção, para quem vai ser destinado, se é para os pobres, se é para o próprio dono comer em Jerusalém, quer dizer, tem implicações diretas e indiretas para Am Israel. O Vehen Loti Pared Leolam Ainyan Mi Bein Eineinu Tamid, e a gente vive com esse conceito da Shemitah, e isso não se afasta da gente. Veu Kenyan Sheanu Monim Yemei Shavua Sheshet Yemei Avodah Veyom Menuchah. Da mesma forma que a gente conta os 6 dias da semana e o dia do descanso, a gente também conta os 6 dias de trabalho, os 6 anos de trabalho e o ano de descanso da terra. Velachen, Siva Baruchu, Leakir, Kolmash, Totsi, Aretz, Beshanazu. Por isso, Deus pediu para a gente fazer Hefker, deixar sem dono toda a produção que vier no 7º ano, Milvad Ashvitaba, além do descanso dela, quer dizer, da gente ser proibido de fazer os trabalhos associados com a terra, a gente também tem que fazer Hefker de todas as frutas que já estão lá no campo, que deixe escoradam, que a aret shemotziá eilava perot, de kol shana veshana. Primeira coisa, para lembrar o ser humano que essa terra que está produzindo as frutas a cada ano e ano, não é pela força da terra, pela virtude da terra que ela está produzindo os frutos, que Yesha dona leia, tem um dono dessa terra, ela doneia, e um dono do dono dessa terra, quer dizer, tem alguém que está acima de tudo e acima de todos, o que Sheu Hapetz Metzave Alav Leafkiram. E quando ele deseja, ele manda a gente abrir mão, ele é o dono, não somos nós que somos donos, não somos nós que produzimos a fruta, é Hashem que ele decreta, e a gente sabe isso na prática. Quem trabalha com agricultura sabe que, apesar dos nossos esforços, pode vir geada, pode ter escassez de chuvas, pode ter nuvens de gafanhotos, podem ter dezenas, centenas de problemas que, apesar dos teus esforços, não vai nascer nada, não vai crescer nada, ou vai ser destruído com coisas naturais ou não naturais. Estoura uma guerra e destrói todas as plantações e tem fogo e a pessoa perde tudo. Então, quer dizer, tudo está, na verdade, nas mãos de Hashem. Veod, tem mais um benefício aqui dessa mitzvah, Od Yestoelet Midat, que também relacionado aqui com a religião, que é Nimtza Badavar Liknot Bazé Midat Avatranut. A gente vai aprendendo a adquirir o traço de caráter de deixar passar, de abrir mão das coisas. Olha quantas brigas do mundo que tem,
porque é meu, e as pessoas brigam, e as pessoas discutem, e a gente tem que já desde pequenininho ensinar as crianças esse traço de caráter da vatranut. Deixa passar, abre mão das coisas, não vai ser rigoroso, é tudo meu, e eu não abro mão nem de R$ 5. Tem um pouquinho a mais, passa por cima, deixa para o outro a mais, não tem problema nenhum. Quantas brigas que tem, infelizmente, quando tem divisão de bens de herança, irmãos que eram amigos, que o tempo inteiro estavam juntos, viram inimigos, começam a se matar, porque um pegou um pouquinho a mais e um ganhou um pouquinho melhor. Abre mão, passa por cima, aprende com a mitzvah de Shemitah, a vatranut, a gente saber passar por cima e levater, a gente abrir mão das coisas que ein nadiv kanoten mibli tikva elagmul, porque não tem uma pessoa tão generosa quanto aquele que dá sem expectativa de receber de volta. Isso é uma doação verdadeira. Se você está dando para alguém esperando receber de volta, você não está dando, você está fazendo negócios com a pessoa. Doação é doar sem esperar receber nada de volta. Isso é vatranut. A gente também, com essa mitzvah, a gente vai trabalhar esse traço de caráter. E mais um benefício, veod yestoel etaher, e tem mais um benefício aqui na prática com essa mitzvah, nimtza bazeh sheyosif adan bitachon beshem itbarach. A gente vai ter confiança em Hashem. Qual a diferença de emuná e bitachon? Emuná é alguma coisa um pouco mais teórica e bitachon é um pouco mais na prática. Quer dizer, para ter bitachon, tem que ter emuná também. Então, mas muitas vezes a pessoa tem emuná, mas não tem bitachon. Ela confia em Deus, ela acredita em Deus, ela sabe que está tudo na mão de Deus, mas no dia a dia ela não consegue aplicar isso na vida dela, nos negócios dela. Quando tem um prejuízo, quando tem uma dificuldade, ele não consegue associar que tudo está na mão de Hashem. Então, a gente aqui vai trabalhar não só a emuná, mas também o bitachon na prática, no dia a dia, como funciona aqui as coisas do mundo material associadas com o mundo espiritual. Tudo depende unicamente de Hashem. Ninguém faz nada de mal para o outro, ninguém tira nada do outro que não está decretado lá no Shamayim. Por isso, a gente vai, através dessa mitzvah, a gente vai trabalhar o nosso lado aqui da emuná e do bitachon. Que cola motze im levavô latet o leafkir laolam kol gidulei karkautav, todo aquele que vai encontrar forças para cumprir essa mitzvah. De novo, não é fácil. A gente sentado aqui na cadeira, tranquilo em casa, moleza, óbvio, eu abriria meu campo, deixaria qualquer entrar. Óbvio, a gente não tem campo e não depende disso, é fácil pensar. Aquele que tem o campo e a vida dele depende do campo, para ele não é tão fácil assim. Mas aquele, olha a linguagem aqui, aquele que encontra forças no coração dele para cumprir essa mitzvah e leafkir o campo dele, ele abre os portões, ele deixa as frutas sem dono para quem quiser vir pegar. Venahalata votar, quer dizer, o campo que não é só o campo dele, era o campo que foi do meu pai, que foi do meu avô, que foi do meu bisavô, meu campo querido, o campo da família, e eu estou abrindo para os pobres entrarem e pegar o que eles quiserem. Então, Bekol Shana Ahat, tudo durante o ano inteiro, o Melumad Bekar, ele vai se educando através disso, o Vechola Mishpachá, ele e toda a família dele, Kol Yamav, para o resto da vida dele, Lot Rezak Bo Leolam Mitat Akilut Arbe. Nunca mais ele vai ser uma pessoa mesquinha, ele vai ser uma pessoa egoísta, ele vai aprender a ser um doador, veló miuta bitachon, e ele nunca mais vai deixar de ter bitachon. Então, de novo, esse agricultor que foi visitar a escola, ele fala, eu vi com meus próprios olhos, não é? Uma coisa é você escutar sobre um milagre, não, eu vi com meus próprios olhos esse milagre acontecendo, não uma vez, não duas vezes, dezenas de vezes, desde criancinha, eu vejo, desde o meu pai,
e o meu pai contando as histórias dele também, geração por geração, milagres que acontecem, e mesmo que a pessoa vive do campo e um ano inteiro ele não planta, ele não vende, ele não cuida do campo dele, não falta nada, Baruch Hashem, e a pessoa ela vai vir o sustento de outros lugares, por quê? Porque, no fundo, o sustento dele nunca veio da terra, o sustento veio do Criador do mundo. Midinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui associadas com essa importante mitzvah. Mahem advarim me avodot haaretz shehem lanu bechiyuv shvita azu min haTorah. Quais são os tipos de trabalho da terra que a gente está proibido de fazer pela Torá? Quer dizer, algumas coisas são proibições da Torá, algumas coisas são proibições rabínicas, que os nossos sábios fizeram cercos de proteção para que a gente não tropeçasse na mitzvah. Kegon, alguns exemplos de proibições da Torá: zriá, semear o campo é proibido pela Torá; zmirá, a gente podar as árvores para facilitar o crescimento delas; tzirá, a colheita do campo, obviamente a colheita se for para ter lucro através disso; Viasher Hem Asurot Miderabanan, e algumas proibições são proibições rabínicas, por exemplo, Kegon Mezabel, a gente adubar o campo no ano de Shemitah; Verrofer, a gente cavar o nosso campo; Veavodot Shebailan, alguns tipos de trabalhos feitos nas árvores; Kegon Roter Memeno Yabelet, a gente cortar algumas saliências que tem na árvore, que provavelmente isso ajuda no desenvolvimento, no crescimento da árvore. Porek mimenu alin, remover as folhas que tem aqui nas árvores. Ou badin yebeshim, ou tirar talos que já estão secos. Meabek be avak, ou colocar pó. Então aqui os nossos sábios explicam que em raízes que estão expostas, você cobrir as raízes para proteger elas. Tudo isso é proibido miderabanan, proibições rabínicas no ano de Shemitah. O meashen tartav leamit atolat, fazer fumaça embaixo das árvores para matar os vermes, para matar as pragas agrícolas. Sar anetiot, a gente lubrificar as mudas. Kotem, a gente podar as árvores. O mefaseg ailanot, ou a gente remover as árvores. Então, tudo isso é proibido derabanan. Os nossos sábios, eles acrescentaram algumas proibições de trabalhos no campo no ano de Shemitah. O macheitir lassot, e algumas coisas, sim, são permitidas a gente fazer no nosso campo no ano de Shemitah. Por exemplo, coisas que a gente pode fazer no ano de Shemitah, kegon, sokrim besikra, a gente pode pintar com tinta vermelha, aqui provavelmente alguma técnica também, não sei exatamente o que era essa tinta vermelha, mas alguma coisa que ajudava aqui no crescimento das árvores. Oder tachat agfanim, capinar embaixo das videiras, tirar provavelmente aqui as pragas que atrapalhavam o crescimento da videira. Vedina vodad ben ashlachim, e sobre o trabalho entre os canais de irrigação. Veshelo yaseh ashpa betor sadeu ache yavor zman azibul, e a gente não deixar pilhas de esterco no terreno até terminar a época de adubação. Ve'achar kach sheterei gdolá velo yanirá kemezabel, para que não fique uma pilha muito grande e pareça para quem está passando na rua que o agricultor ele está adubando o campo dele. Veshurea mimeno vechamishim seah zevel lemala. Então, isso de 150 CA, é um volume de esterco para cima, seria proibido a pessoa ficar juntando no ano de Shemitah, porque vai parecer que ele está adubando o campo, e a gente falou que adubar o campo é uma proibição rabínica no ano de Shemitah. Então, quer dizer, aqui ele já vai trazendo um pouquinho mais de detalhes, só que o principal, de novo, a gente lembrar que tudo isso é para o agricultor, e também para a gente não esquecer
que quem é o dono da terra verdadeiro e quem dá para a gente a colheita e o sustento é o Criador do mundo. Vema shamru, shahiuv leimana miavodat haaretz shloshim yom kodem shana shviit. Isso que está escrito, que nossos sábios ensinam para a gente, que a gente deve evitar os trabalhos do campo já 30 dias antes do começo do ano de Shemitah, o começo do 7º ano, Veia Lacha Moshe Sinai. Isso é uma mitzvah da Torá, mas não está escrito explicitamente na Torá. Isso é o que os nossos sábios chamam de Alaha Moshe Sinai. Isso foi ensinado por Moshe, que ele aprendeu no Har Sinai, e isso foi transmitido oralmente de geração em geração, mas é uma regra da Torá. Tudo que é Alaha Moshe Sinai, que Moshe ele aprendeu no Monte Sinai e transmitiu para a gente, isso também são regras da Torá, mesmo que não está escrito explicitamente na Torá, mas a gente tem essa transmissão oral desde Moshe Rabbeinu. Vedim sadeilan kamasman asur bavodá mishana shishit. E agora um campo de árvores. Quanto tempo antes da Shemitah a gente não pode trabalhar nesse campo? O manikra sadeilan, o que se configura num campo de árvores? Veisur abrahá vear kavá, as proibições de fazer implante numa árvore ou enxerto numa árvore, o maie benetiotav, e o que vai ser com as mudas das plantas, o perot vi madinan, qual é a lei das frutas de Shemitah. Então, as frutas desse ano, por exemplo, é bem complicado as leis, porque elas têm uma santidade especial. A gente não pode fazer nenhum tipo de desperdício com essas frutas do ano de Shemitah. Tem que tomar cuidado, muitas vezes, até mesmo com a casca das frutas, tem que descartar de uma maneira honrosa, não pode jogar num lixo comum. Às vezes, a semente, o caroço, também ele tem que duchar, depende de cada um, o tipo de fruta, o tipo de árvore. De kol sheu meyuchad lemachal adam, kegon chitim usiorim uperot, einosimimeno melugma oretia. Olha só que interessante. Tudo que é alimento propício para o ser humano, adequado para o ser humano, você não pode fazer nenhum tipo de uso que seja um uso que diminui a importância. Por exemplo, está escrito que a pessoa era usado antigamente, não sei se tem alguma propriedade conhecida hoje em dia, mas as pessoas mastigavam trigo e colocavam sobre uma ferida. Isso ajudava no processo de cura dessa ferida. Isso não pode fazer com o trigo do ano de Shemitah, porque é um uso um pouco de zilzul, é um desprezo você pegar esse trigo e mastigar e usar ele de uma maneira que para os outros é uma coisa meio nojenta. Então, a gente não pode fazer isso no ano de Shemitah. Tudo isso pela Kedushá. É um ano que essas frutas elas têm uma santidade especial. Shenemar Bahem Leochla, porque o uso que você pode ter aqui das frutas do ano de Shemitah é para o seu consumo, para você comer e não para usar como curativo, para usar para curar as feridas. Vesheino meyuhad lemahaladam, coisas que não são específicas para o consumo humano, kegon kotzim vedardarim, como espinhos, tipos né, de coisas mais secas, o simimeno melug maladam, pode usar para fazer certos remédios que vai ser usado para trazer curas, velola behemá, mas não pode ser usado para animais, nem essas coisas que não são de consumo humano, e coisas que não são consumidas nem pelas pessoas e nem pelos animais, kegon, pa, vezov, vekoranit, como rúbia e sopo e tomilho, que parece que isso nem pessoas nem animais consomem, areiu talui bemachshevet adam. Depende agora qual é a intenção da pessoa que está colhendo isso. Hashavan leahilá dinam kemahal. Olha, se a pessoa quiser usar isso para uma alimentação, normalmente ele não é usado para alimentação, mas se a pessoa quiser usar para alimentação, ele entra na lei de alimento. Hashavan leetzim
se quiser usar só como madeira, só como a própria planta e não para comer, ela tem leis como planta e não como comida. Isso vai ter uma implicação, de novo, aqui nas leis de Shemitah. Veyeter, Rubei Pratei e os outros muitos detalhes dessa mitzvah, uma mitzvah cheia de detalhes que vai aparecer de novo aqui no Sefer HaChinuch. Kulam Evoarim B'Masechet Abnuya Alzé. Existe um tratado específico só sobre isso. Veim Masechet Shvi'it. Tem o tratado de Shvi'it só para falar da mitzvah de Shemitah e todos os seus detalhes. Venoeged Besharim Unekevot Be'eretz Israel Bilvad. E isso se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres, somente na terra de Israel, a santidade da terra de Israel. Mesmo quando o povo judeu entrou em Eretz Israel com Yoshua bin Nun, enquanto eles não conquistaram e dividiram a terra, ainda não começou a se aplicar a mitzvah de Shemitah. A partir depois de 14 anos, 7 anos de conquista da terra e 7 anos de divisão da terra entre todas as tribos, só depois desses 14 anos que começou a valer a mitzvah de Shemitah. Isso só dentro da terra de Israel. O Bisman She Israel Sham. E só na época que a maioria do povo judeu eles estão vivendo lá, tem a maioria da terra de Israel é o povo judeu que está vivendo lá. Shenemar Aleia Kitavo Elaaretz. Tudo isso vai aparecer na Parashá Kitavo, no finalzinho lá da Torá. Acabamos de ver há pouco tempo essa Parashá, no finalzinho do ciclo de leitura da Torá. Kitavo tem muitas mitzvot que Moshe estava transmitindo para o povo judeu, para depois que eles entrassem na terra de Israel, porque eles só iam ter vigência depois que eles entrassem na terra de Israel. Kitavo Elaaretz. Então, quando vocês vierem para a terra, quando Israel estiver vivendo lá, quando a grande maioria não são Yehudim que estão vivendo na terra de Israel, tem alguns poucos indivíduos espalhados, então essas leis de Shemitah, elas não se aplicam. Umi derabanan noheget afilo besmanazé, derabanan, a gente considera, inclusive hoje em dia, essa mitzvah aqui de Shemitah, Be'eretz Davka, mas somente na terra de Israel. Então, aqui ele traz uma discussão, parece que o Rambam fala que é deoraita até hoje em dia, é uma lei da Torá, mas ele traz aqui, fala que isso é uma grande discussão entre os comentaristas da Torá. Bekol makom sherziko bo olei Bavel ad Keziv, e todos os lugares que aqueles que voltaram da Babilônia, do primeiro exílio, eles conquistaram, Velokziv Bichlal, até uma região chamada Kziv, Assurá Bavodá. Existe proibição de trabalhar no ano de Shemitah, Bekol Asfihim, Atzomchim Sham, Assurim Beachilá, e todos os frutos que nascem, mesmo que ninguém plantou a terra, ela às vezes caem sementes, ela cresce coisa sozinha, mesmo que a gente não plantou, também isso é proibido, mesmo nessas regiões que estão fora dos limites oficiais de Eretz Israel, da Torá, mas que isso foi conquistado quando eles voltaram de Babel, da Babilônia, que Hem Kitshua Mekomot, Sheirziku Bahem Kvar, Olei Mitzrayim, Velou Olei Bavel, porque a santidade verdadeira da terra é só quando o povo judeu conquistou aqueles que saíram do Egito, não aqueles que saíram da Babilônia. Shechem, Mikziv, Viada Nahar, Viada Maná. Ele coloca aqui quais são os limites da terra. Ve'avalpi shehem asurim hayom miderabanan be'avodah u'beshvi'it sheirmiru bahem. Mesmo que é proibido na prática trabalhar no campo no 7º ano, também nessas regiões, as firima motzichim sham mutarim be'achilá, mas permitiram comer os frutos que nascem sozinhos naqueles campos, achar shelonit kadesh beolei bavel, já que não foram santificados, porque essas terras foram conquistadas só por aqueles que saíram da Babilônia. O Mina Nahar, Veamaná, Veala, Mutar Bavodá, e já outras regiões para fora da terra de Israel
já não tem mais nenhuma proibição. Súria, a região da Síria, interessante, que também já fez parte, na época, principalmente de David Amelech, já fez parte de Eretz Israel, Veumin, a Mekomot Kavash David, olha só, é uma das regiões que David Amelech tinha conquistado, Kodem Shenirbesha Eretz Israel Kulá, antes que Israel tivesse sido completamente conquistada, Bezenikra Leraboisenu Zichron Libraha, que Bush isso é chamado que uma única pessoa conquistou, Ve'aretz Azot Hi Keneged Aram Naharaim Ve'aram Tsoba. Então, isso é uma região de Aram Naharaim e Aram Tsoba. Muitos faradim, eles vieram dessas regiões lá da Síria. Ve'kol Yad Prat Ad Bavel, Kegon Damesek, Ve'achlav, Ve'haran, e muitas regiões como Damasco, Alepo, o Mekomot Aherim Smuhim Laelo e outros lugares próximos dessa região, Afal Pishen Shvit Noeg Baem Mina Torá, mesmo que pela Torá nessa região não tem as leis de Shemitah, Gazru Bahem Shei Otama Mekomot Asurim Bavodá, que era Israel, tiveram decretos que a gente não trabalha nessas terras, como as leis de Eretz Israel no ano de Shemitah. Hoje em dia, infelizmente, como os árabes expulsaram os judeus de praticamente todos os países árabes, não tem mais praticamente judeus vivendo em países árabes, isso porque Israel é o estado do apartheid, está cheio, tem milhões de árabes morando em Israel, mas nos países árabes é proibido, foram expulsos os judeus de todos os países árabes, aqui não teve apartheid nenhum, isso tá ótimo, isso o mundo inteiro fecha a boca, fecha os olhos, mas tudo bem. Mas, quer dizer, todas essas regiões que já foram parte de Eretz Israel em épocas antigas, também teriam algumas leis associadas com Shemitah, mas hoje em dia, como praticamente não tem judeus nenhum morando nessas regiões que são regiões árabes, então, na prática, é só realmente dentro da terra de Israel. Aval, Amon, Moav, Mitzrayim, Veshinar e outras regiões como Amon e Moav, que ficavam do outro lado do Jordão. Vamos lembrar que algumas tribos não entraram, 2,5 tribos ficaram do outro lado do Jordão, nas terras de Amon e Moav, e a terra de Shinar e o Mitzrayim, Afal Pishem Hayavim Bemaser, En Shvita Noeg Bahem, eles têm obrigação de maaser, de tirar o dízimo da produção, mas não tem proibição de Shemitah, Bekol Sheken Shein Noeged Beshar Chutz Laaretz, e mais ainda todo o resto das regiões fora de Israel, Viover Alea Venaal Karmo Osadeu Beshvit, aquele que transgrediu e trancou os seus portões do ano de Shemitah, o Asaf Kol Perot Lebeito, Bisman Israel Alad Matam, ou que recolheu todas as frutas do campo para deixar dentro da sua casa, Bitela-se, ele acabou de anular uma mitzvah positiva da Torá, o Mikol Makom Mutar Lesov Mehem Meat Meat Labait Belechol, mas pegar os pouquinhos para o consumo da casa, não quantidades muito grandes, mas pega um pouquinho todos os dias para o consumo caseiro, isso é permitido. O Bilvat Etehe Yada Kol Shavi Bahem, mas com a condição que todo mundo tenha direitos iguais nessa terra, como se é uma terra sem nenhum dono, Keilo em Lakarka Bailim Yeduim, como se essa terra ela não tivesse absolutamente nenhum dono conhecido. Então, Bezrat Hashem, a gente vai, na aula que vem, continuar e vamos conectar a próxima mitzvah, que vai aparecer aqui, a mitzvah de Shabbat, para a gente descansar no Shabbat, que aparece logo em seguida aqui na Parashah Mishpatim, só para a gente fazer a conexão entre os 6 dias e o 7º dia do descanso, os 6 anos e o 7º ano de descanso. Shabbat.